da dengue, que vai de casa em casa. Nós temos uma sede. E a outra sede, nós temos a equipe da divisão mesmo de zoonoses, formada por técnicos, médicos veterinários. E nós somos um órgão de saúde, tá? A Secretaria da Saúde. Tem muita gente acha que a gente só mexe com bicho. Não, mas a gente mexe com saúde pública também, tá? Então a gente hoje vai pedir a atenção total de vocês, porque é uma doença, né, uma filose, é uma doença que ela tem, vocês acham que ela mata pouco ou muito? Muito. Ela tem uma alta taxa de letalidade. O que é isso? Das pessoas que adoecem, a grande parte morre. E vocês sabem se ela tem tratamento ou não? Quem acha que tem tratamento? Levanta a mão. Ela tem tratamento, graças a Deus. Só que tem um detalhe. E é isso que, se vocês saírem daqui sabendo, eu já vou ficar muito feliz. E não é só saber, não, tem que contar para todo mundo. Tem um tratamento, mas o tratamento tem que ser uma coisa que a gente chama assim, oportuno. Ou seja, ele tem que começar na hora certa. E a hora certa é logo no início dos sintomas. É uma doença que a doutora Aline vai conversar com vocês por detalhes, mas se você não procurar um médico, quando você começar a sentir sintomas e falar para ele, doutor, eu fui picado, ou eu estive numa área que tem capivara, ou que tem capivara, ou às vezes você não vê, mas eu estive numa área verde, numa área de mata. Se você não fala isso para ele não desconfia da febre maculosa. Essa doença tem que ser tratada antes de sair o resultado do exame, porque o exame demora. Então é uma doença que tem que ser tratada na suspeita. Geralmente, se você faz um tratamento rápido, é um tratamento simples, com um antibiótico bem na rede, específico, e que tem um resultado bom. Mas se você chega, penso que você não vê, os sintomas dela são muito parecidos com uma tripona, uma virose, febre, dor de cabeça, dor de corpo. Se você não ligar os fatos de estar, ou você estando, ou um passeio, ou uma caminhada nessas áreas, e não fizerem essa relação por médico, ele não desconfiar, não tem problema. Né? Porque é uma doença que, se começa sintomas, às vezes no terceiro, quarto dia de sintomas, ela já agrava de tal forma que pode causar o óbito. Tá? Eu vou deixar ele para falar com vocês, peço a atenção de vocês, porque é uma doença realmente de muita importância no nosso município, já que a gente tem casos da doença desde o começo de 2000, a gente é considerado uma área endêmica, ou seja, tem sempre casos, tá? Nós agora estamos nesse ano de 2025, a gente tem 2 casos em investigação. 2 pessoas morreram já por essa doença. Uma frequentou o nosso município, nós não sabemos se ainda está fechado. E o outro provavelmente está criança, tá? Então vou passar para a Lili falar com vocês. Depois, se vocês tiverem dúvida, que a gente deixou aqui o nosso mostruário de alguns animais que a gente trabalha. Porque a divisão de zoonoses, alguém já ouviu falar de uma coisa que chama saúde única? Isso é um termo meio novo, que quer dizer que a saúde da gente tem a ver com a nossa própria saúde do ser humano, com a saúde do meio ambiente e com a saúde dos animais. Está tudo relacionado. Então, esse termo que a gente usa chama saúde única. Por isso que as zoonoses é uma parte da Secretaria da Saúde. Na verdade, a gente trata da saúde humana em relação a essas doenças que chamam zoonoses, que são doenças que são transmitidas dos animais para o homem ou do homem para os animais. E ainda por cima dos vetores, que são mosquitos, né? Dos animais peçonhentos, como os escorpiões, aranhas, e ainda daqueles animais que a gente chama de pombos, dos pombos, dos ratos, dos baratas e tal. Tá? Então, vou agora deixar a doutora Aline falar. Obrigada. Bom dia, gente. Vamos dar um enfoque então aqui mais no hospital tuberculosa, tá? Vocês estão vendo isso,
podem parasitar também outros animais, como cavalos, cães, mas o principal, a forma que a gente dá é sempre a capivara. Tá? Então, a transmissão da capivara, na verdade, nós temos que transmitir o carrapato e não o animal. Tá? Temos aqui as fases larvais, todas as fases do carrapato, geralmente é um ciclo de um. E ela é sazonal, depende da estação do ano. Então, o que a gente sempre fala, a fase larval, que é aquele pequenininho, que é o bem pequenininho, é imperceptível, às vezes é uma manchinha preta, a gente acaba nem vendo direito,
contar uma historinha para vocês que aconteceu recente. Uma pessoa, 28 anos, certo? Veio passear. E aí, dentro do prazo de 11 dias, infelizmente, a família soube que essa pessoa faleceu por causa da febre maculosa. Quero perguntar para vocês uma coisa. A gente vai acabar com as capivaras? Não. A gente vai acabar com os carrapatos? O que nós temos que fazer então? A gente tem que parar de pescar? De se divertir? Não. O que a gente precisa? Conhecer e sempre ter em mente todos esses detalhes que a Aline colocou para vocês. Sempre que vocês forem em área de mar e tiverem dentro, lembrar sempre, o Cristiano fala uma coisa que é muito interessante. Fui lá fazer uma caminhada, ou fui pescar, marca na folhinha, 15 dias, tá? Para a gente arredondar, é de 2 a 14 dias os sintomas, mas isso é a média, tá? Vocês sabem que saúde não é igual matemática, né? Então a gente coloca essa média de 2 a 14 dias. Isso salva vidas. Você lembrar dessa situação. E se eu tiver uma dor de cabeça forte, uma febre, uma dor no corpo, isso é sintoma de poucas ou muitas doenças? Muitas, não é? Muitas doenças têm esses sintomas. E o grande problema da maculosa muitas vezes é isso. Porque esse caso que eu relatei para vocês, a pessoa desconfiou de dengue. E aí não tomou o remédio certo para maculosa. O médico não teve a informação, foi praticar, foi passear em cachoeira, essas coisas. Então isso é essencial, tá? A gente saber e falar para o médico. Tem o tratamento. A partir do 4º dia de sintomas já é prática, tá? Então a gente tem que conhecer para conviver com esses animais todos. A gente, aqui na minha mão, tem uma amostra que eu vou fazer passar para vocês. Infelizmente, aqui, o micuinho, alguém já pegou o micuinho? O micuinho é pequenininho, não é? Muitas vezes a gente não enxerga. Isso, parece uma pinta. Eu já peguei uma carga, porque a gente é veterinária, às vezes eu peguei meu cavalo, eu estava com o chaleco branco. Quando eu saí, estava parecendo que a pessoa tinha jogado pó de café nas minhas costas, de tanto micuinho. Só para a gente ter noção do tamanho. Ele parece um cafezinho torrado e moído, aquele grãozinho minúsculo. E nem sempre a gente vai saber que a gente vai ficar, porque o carrapato, ele tem anestésico na saliva dele. Tem um anestésico. Então ele fica. E como a Aline falou, olha só, muito importante essa informação. Para ele transmitir a bactéria que causa a doença, ele tem que estar picando a gente por um período assim aproximado de 4 horas. O carrapato grande, que vocês vão ver aqui, quando ele pica, dói mais, porque ele é grandão. E ele é um carrapato, quando ele está grandão, ele vai preferir um cavalo, vai preferir a capivara. A gente é um hospedeiro sempre do carrapato, esse carrapato específico, a gente é um hospedeiro que a gente chama de acidental, tá bom? Então, assim, ele vai preferir. Só que quando ele está na fase de filhotinho e de ninfa, que é o micuinho e o vermelhinho, ele tem um apetite voraz, porque ele quer comer para crescer, né? Assim que a gente fala dos bebês, tem que comer para crescer. Então, o carrapato também. E como ele é bem voraz, ele não seleciona o hospedeiro. Qualquer um que passar, ele monta para chupar o sangue. E acontece da gente pegar, tá? Isso é que ele veio na gente. E muitas vezes a gente nem percebe que ele está lá. Então, a Aline falou, vou pescar. Use calça, blusa de manga comprida, de preferência de cor clara, para a gente enxergar se o carrapato aparecer. Pego uma bota de preferência. E aí, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Faz de conta que eu vou com uma bota, tá? Aí, ó. A Aline vai mostrar pra gente como
aquela crepe simples, tá? Fica crepe. Mas olha só como ela vai fazer, ó. Eu seguro a cadeira. Ó, olha que legal. Ela passa a fita no lado normal, ó. E aí ela vira, ó, pra cola ficar pra fora. Ó, passa uma camada dessa fita. Isso aqui de preferência entre a meia ou a calça e a bota, pra ficar vedado. Se o carrapato subir aqui, ele vai ficar grudado, tá bom? Então isso é uma medida a mais de proteção para vocês. E é simples, né? Vamos combinar que é simples? Então é isso. Prefiram. A gente sabe que muitas vezes em vários pesqueiros existem áreas que são bem cimentadas, né? É preferencial, porque quando tem o cimento ou a grama está bem rente no chão, quase zero, a incidência do sol meio que combate o carrapato. Então, prefiram esses locais. Aí todo mundo pergunta, e veneno? Vamos passar veneno lá no carrapato todinho? Vai matar muitos carrapatos? Vai adiantar? O que vocês acham? Se a gente sai dessa nossa, pendura uma bomba de veneno nas costas, sai pulverizando. Vai matar o carrapato? Ele falou de passar sempre. O carrapato, ele vai, veneno encostando nele, vai matar. Mas o que é aquela água? O que é ali? A água ali do Projeto Peixe. Não é uma água que pode servir de abastecimento depois. Então, o veneno, além dele não ter efetividade, porque se bate uma chuva ou se incide o sol, o veneno, ele perde o efeito, tá? Além disso, ele é uma substância química. Contamina os rios e lagos. E ele custa dinheiro. Então, é uma situação de jogar dinheiro fora, contaminar. Então, todas as medidas de saúde pública, a gente tem que pôr na balança. Lembra aquela balança? Tinha um prato aqui, outro aqui. A gente tem que falar, se pensar, no prato da balança a gente coloca os benefícios da concessão. Vai ser bom. E no outro lado da balança, a gente coloca os prejuízos, os malefícios. Pesa isso aí e vê se compensa. Então, o veneno, em geral, não só para o carrapato, mas muitos desses animais, inclusive o mosquito da dengue, ele não resolve e ele vai ter mais prejuízo do que benefício, tá bom? Então é um custo para a saúde pública e é um malefício para o meio ambiente, até ele pega animais não alvos, animais que não deveriam morrer, que vão morrer com veneno. Por isso a gente não faz veneno, tá? Só em algumas situações muito específicas e controladas, certo? Então, para vocês, vou lá testar. Vou me vestir direito. Vou saber que posso ter contato com o carrapato. Mas eu preciso me cuidar. Eu vou olhar minha roupa a cada 2 horas. Se tiver um carrapato, eu vou retirar. Vou chegar na minha casa, arrumo aquela bucha vegetal, sabe aquela? É super natural. Vou tomar um banho morno com a bucha vegetal. Vou marcar na minha agenda, no meu celular, vocês também são modernos, certo? O dia que eu fui, e vou ficar antenado. Se nesse período de 15 dias após eu ter frequentado essa área, eu sentir dor de cabeça, dor no corpo, febre, vou falar, opa, posso estar com uma coisa? Vou no médico e falo, doutor, estive numa área de risco. Ou, doutor, achei um carrapato no corpo. Ou, doutor, eu estou sentindo, fui lá, nem pesquei, mas fui pescar e pode vir carrapato, vir capivara. Aí o doutor já vai acender a lâmpada assim para a vaculosa. E ele vai tratar você, tá? Então isso é muito, muito, muito importante. Se ele não picou, pode não ter problema. E outra coisa que também acontece é que, na verdade, nem todo carrapato está infectado com a bactéria, que chama de Rickettsia rickettsii, tá? Só que é uma doença muito grave, que não dá pra gente, a gente tem que pecar pelo excesso com ela, não dá para dar bobeira, entendeu? E isso vocês vão falar para os seus filhos, para os seus netos. Vou
a gente vai deixar um folhetinho, vocês vão levar. Se tiver dúvida, procura a gente. Tem o telefone no folheto, que é nosso telefone, e é o WhatsApp também, tá? E a gente toma outras medidas. A gente coloca placas, que a gente precisa até revigorar, né? As placas estão meio apagadinhas. Então, assim, não dá pra gente evitar viver. E uma coisa importante, essa época do ano que nós estamos, maio a outubro, alguns falam abril a outubro, considerando as alterações climáticas que a gente está passando, que era para estar frio, que a gente está passando calor, meio estranho, tá, o clima? Os bichos, por exemplo, a gente está tendo casos de dengue ainda. Antigamente a gente não tinha casos de dengue no inverno, a gente está tendo alguns casos. Mas, no geral, de abril a maio, a outubro, perdão, é a fase mais crítica da febre maculosa. Por quê? Porque é a fase que o carrapato está nas formas que a gente chama de imaturas, que são os filhotinhos. Quem já viu a borboleta formando? Primeiro vem a larva, não é? Aí ela primeiro vem o ovinho, tá? Não sei se é mais difícil da gente ver. Depois vem a larva, que come a folha. Depois vem o casulo e depois a borboleta que voa. Para os mosquitos e para os carrapatos acontece parecido. Primeiro vem a larvinha, que é o pinguim, que tem pessoas que acham que é outro carrapato. Não é. É a fase dele. Tá? Então vem a larvinha, depois vem o vermelhinho, que é a ninfa dele. Aí depois vai vir o adulto. Tá? Eles não têm o casulo, a fase do casulo eles não têm. Mas nessa época do ano de mais seca, vai ter o picuinho e vai ter o vermelhinho, que eu falei para vocês, eles são mais vorazes pelo nosso sangue. E por isso a transmissão da doença é mais fácil. Tanto porque eles se alimentam mais do homem, quanto porque eles são pequenininhos e vai ter pouco e ele passa às vezes desapercebido, favorecendo que ele fique essas 4 horas picando o nosso sangue. Ele chupa o nosso sangue e regurgita. É um jeito dele trabalhar. Ele põe esse anestésicozinho na saliva para a gente não perder. Quando ele devolve, a bactéria vai para o nosso sangue e assim se dá a contaminação. Tá bom? Cristiano. O Cristiano é nosso supervisor, né, de controle de anemias, e ele gosta também de dar um enfoque. Vocês preferem que eu fale no microfone ou na voz? Pessoal, bom dia. Ô Cris, só um pouquinho. Enquanto o Cris está falando, eu vou deixar passar essa amostra aqui, vocês vão olhar de um lado e de outro. De um lado, infelizmente, o picuinho é tão pequeno que sumiu. Vai estar o vermelhinho. E do outro lado está o macho e a fêmea dando o carrapato maior. Então vocês pegam o pequenininho, vê lá o vermelhinho, o micuinho é menor do que esse daqui. E vocês vão olhando como é. Assim, tá bom? Pessoal, bom dia. Bom dia. A gente está aqui hoje passando essas orientações para vocês, porque muitas pessoas não sabem dos riscos que os carrapatos trazem à saúde humana. O carrapato estrela, ele tem todo o nosso território aqui de Valinhos, Vinhedo, Campinas, e como a Lúcia falou, essa doença febre maculosa, ela está presente aqui na nossa região. Por exemplo, se você for pescar lá em Piracicaba, fique atento. Se você for pescar em Mojimirim, Mogi Guaçu, também não é algo exclusivo de Valinhos, é da nossa região aqui metropolitana toda. Lembrando que, como ela falou, a fase de proliferação do carrapato, ela acontece de abril até agora, outubro. E tem a fase que ele é larvinha, como foi falado, depois vira vermelhinho e assim vai crescendo. Resumindo, para não ficar dúvida, Cristiano, qualquer fase do carrapato contaminado, ele pode transmitir a febre maculosa? Sim, na fase bebezinho, como biquim, vermelhinha ou adulto, como está ali na faixa. Se ele estiver contaminado com essa bactéria, lembrando, a febre maculosa é uma bactéria, tá, gente? Não é vírus, não é parasita, é bactéria, como a leptospirose, também é uma bactéria. Resumindo, a febre maculosa, gente, ela é muito nociva à saúde humana.
consegue levar você a óbito em 5 dias. É muito rápido, entendeu? Ano passado a gente já teve um óbito aqui na cidade. Então estamos aqui hoje para levar essa verdade para vocês. Precisam se cuidar, se prevenir na hora que você estiver em um ambiente natural. Por exemplo, está na beira do rio Atibaia, ali na Dom Pedro. Fique atento, use a técnica da fita, use a técnica do repelente, use a técnica da vestimenta. Porque se entrar um carrapato ali e ele ficar te mordendo, sugando você mais de 4 horas, e se ele estiver contaminado, ele pode transmitir para vocês essa bactéria. Tá bom, gente? Para não ficar dúvida, gente, achou carrapato no corpo, remova ele imediatamente. Como assim, Cristiano? Eu cheguei na minha casa e achei um carrapato. Remova ele imediatamente, porque lembra um fato, ele precisa estar em contato com você 4 horas te mordendo. Por quê? Esse vetor, o carrapato, ele suga sangue, ele se alimenta de sangue, tá, gente? O carrapato, ele é da família aracnídeo, ele precisa de sangue, tá bom? Então, por isso que se você achou carrapato, remova. Outra dica que eu posso passar uma orientação para vocês para finalizar: achou o carrapato, removeu ele, passe água e sabão, faça espuma no local onde você encontrou o carrapato. Vocês não acabou de aprender que é uma bactéria? O sabão, por exemplo, sabe o detergente que a gente usa em casa? Não está lá germes, bactérias? Então o sabão neutro, ele consegue fazer a limpeza do local. Remova o carrapato e passe água e sabão no local. Se tiver alguma coisa, algum resíduo ali bacteriano, o sabão pode ter ajudar 99%. Então, repetindo, Cristiano, se eu for pescar então no meu kit de pesca, eu levo um sabão em barra comigo? Sim, leve um sabão em barra com você, leve um repelente com você, leve uma fita. Então acrescente esses kits no seu kit de pesca. O sabão em barra é essencial. Não só isso, só para acrescentar essa oportunidade, qualquer animal que morda você ou pique você, por exemplo, na beira do rio pode ter uma cobra, pode ter um escorpião, uma aranha, qualquer outra coisa. Picou, água e sabão no local. Vamos lá? Se o bicho picar, vocês passam o quê? Água e... Isso! Você fazendo a higienização do local, você está tentando evitar uma infecção. Tá bom? E o carrapato estrela, por ser bacteriana, você passa água e sabão no local. Beleza? Isso! Todas as fases. Ele é o principal. É isso que eu falei. O pinguim, ele é o carrapato estrela bebê. Ele pica, você não percebe. Ele é o principal transmissor, ele e o vermelho. Então, tem que estar atento, né? E assim como o Cristiano falou do sabão, a gente tem uma ferramenta a mais. Mas lembre que se ele já passou 3 horas lá achando banho, o sabão já não vai adiantar não. Vai ajudar, mas não vai adiantar não, porque já foi a bactéria, tá? Então, o mais importante é isso, de tudo, os sintomas e avisar o médico, né? Só para finalizar, pessoal, todas essas dicas que a gente passou para vocês, a gente pede para que vocês compartilhem com a família. Chegue em casa, compartilhe com seu filho, com seu sobrinho, com seu vizinho, porque a forma de educação e saúde previne mortes. Lembra o caso da Santa Margarida, a fazenda lá na divisa nossa de Valença Campinas, que teve um monte de óbito? A gente pode evitar com a comunicação, com o conhecimento, só para não ter dúvidas. Não é, como foi falado aqui já, não é todo carrapato que está contaminado. Não é todo carrapato. Mas a gente não tem como identificar, olhando para ele, se ele está contaminado ou não. O protocolo, então, se achou carrapato no seu corpo, você não pode ter febre até 15 dias. Passou 15 dias, vida que segue. Eu vou contar só uma experiência do meu filho. Eu tenho um filho de 8 anos de idade. Eu fui na Lagoa do Taquaral, lá em Campinas, com ele, ano passado. Eu caminhando com as crianças lá na Lagoa do Taquaral. Fiquei lá na Lagoa 2, 3 horinhas. Depois fui para casa. Meu filho no banho, de 8 anos, ajudando ele a tirar a roupinha para levar a roupa para lavar, porque a gente brincou na Lagoa do Taquaral. Eu vi o
carrapato estrela andando nas costas dele assim, ó. Eu vi imediatamente, removi o local, passei água e sabão, marquei no calendário da minha geladeira. Domingo, data 15 de março e tal, fiz a marcação do calendário. Meu filho não poderia ter febre durante 15 dias. Se ele tivesse, o que eu tinha que fazer com ele? Levar aonde? E falar o que para o médico? Que achou um. Isso, gente, salva vidas. Entendam que não precisa ser médico. O importante é ter informação. É importante você saber que se achou carrapato no teu corpo, você não pode ter febre ou mal-estar ou sintomas durante 15 dias. Aí eu pergunto, Cristiano, você levou seu filho no médico? Como que ficou? Eu monitorei por 15 dias, ele não teve febre, não teve sintomas, precisei ir no médico? Vida que segue, ele está lá saudável e eu removi o carrapato estrela dele. Eu só quis compartilhar essa história para vocês entenderem que vocês podem monitorar vocês mesmos. Achou carrapato? 15 dias, como está no cartaz lá. Não pode ter febre durante 15 dias. Se teve, informação para o médico, tá bom? E o tratamento, gente, olha, só um acréscimo de conhecimento para vocês. O tratamento da febre maculosa é um antibiótico. E por que antibiótico? Porque é uma bactéria. E esse antibiótico é fornecido gratuitamente pelo SUS. Só precisa da informação. Tá bom, gente? Mas tem que ter a recomendação dele. Isso. E outra coisa que é importante para vocês: o carrapato ele já nasce, a mãezinha dele contaminada, ele já pode nascer contaminado, tá? E outra coisa para complementar: não vou querer confundir a cabeça de vocês. Quem já foi para Curitiba passear? Ninguém? Já foi? Lá é diferente o esquema. Não sei se lá nos parques da cidade tem as capivaras e eles gostam, porque lá tem uma febre maculosa, só que não é a que a gente chama de febre maculosa brasileira. É outro carrapato que está envolvido, ele é mais branco, tá? Só para às vezes confundir. Aqui na nossa região de São Paulo, na metropolitana de São Paulo, região de Campinas, febre maculosa brasileira transmitida por esse carrapato que chama Ambliomyscus, que é o nosso amigo carrapato estrela, tá? Se você for para São Paulo, cidade de São Paulo, o comportamento lá é outro. Já é um outro carrapato e tem uma importância grande no campo. Ele chama alveolar. Só para vocês saberem. E o cachorro aqui na nossa cidade? O que vocês acham que acontece? O cachorro, ou o Mário Verde, para nós, ele pode ser de táxi para carrapato. Ele não é o transmissor, o hospedeiro que o carrapato amblioma, o carrapato estrela prevere, é a capivara e o cavalo, tá? Mas como nós, o cachorro pode ser um acidental, um hospedeiro acidental. E ele pode, entrando numa área de mata, agora tem os pessoal que leva pet para caminhar junto, ele pode ir lá, pegar o carrapato e trazer para sua casa, tá? Então tem que pensar nisso também, tá bom? Se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa? O cavalo pode ter um amblioma e da mesma forma, se você tem costuma, na verdade o cavalo não transmite, ele tem um carrapato que transmite. Se você tem costume de fazer, se é do grupo dos muladeiros, se é faz montaria, também tem que ter toda essa informação. Funciona da mesma forma, tá? Não, existe a doença do carrapato do cachorro, que é outra doença, tá? Que é uma doença mais mortã. O cachorro, ele pode pegar a febre maculosa, só que ele é diferente da gente, tá? Eu falei do cachorro aqui porque, eventualmente, o cachorro pode levar esse carrapato
reação alérgica, reação de isso, coça, não posso ficar bom, né? E às vezes, pessoal, acontecem situações que a carga de carrapato é tão grande que você tem que procurar um médico para tirar os carrapatos. Isso acontece também, entendeu? Então, tem que também pensar nisso. Se for um ou dois, nunca puxar ele, você tem que retirar torcendo assim e puxar, senão ele deixa o aparelho bucal lá e aí coça eternamente, tá? Então é isso. Até no dedo. Então o senhor vai ficar antenado nos 15 dias. Isso, tomou antibiótico, certo? Isso, bom, é bom. Então assim, pessoal, conhecimento, minha mãe fala, conhecimento não faz mal para ninguém, só faz bem. E a gente, como cidadão, a gente tem que aprender a passar a informação. Vocês veem que é uma informação que não é tão complicada e que, como o Cristiano falou, salva vidas, tá? Então a gente pede que a gente guarde lá. Eu queria que cada um pegasse um folheto, levasse para casa, converse, põe na geladeira, sabe o folheto que é perigoso lá? Para vocês sempre parar e lembrar, na hora que for pescar, então põe dentro do kit de pescaria, o folheto. Ui, vem agora para pensar na parte. Tá bom? Então assim, fiquem muito espertos e antenados, porque é muito triste a gente perder pessoas por causa de uma bocada, tá bom? E aí, eu sempre aproveito, vacinação de febre amarela todo dia, cuidado lá na sua casa com criadouros da dengue. A gente precisa saber que existe o poder público para ajudar a combater as doenças. Mas, estou falando de mim também. Cada um de nós tem a sua responsabilidade em conhecer e prevenir as doenças. E pedir uma ajuda de vocês divulgarem a conversa, tá bom? A gente está à disposição se vocês quiserem vir ali. Alguém tem mais alguma dúvida? Quem tem diabetes demora para ficar? Como? Quem tem diabetes por ficar da doença? Pode ser uma complicação a mais. Uma coisa que é importante que a gente não falou para vocês, que a diabetes causa na gente? Ela acomete a célula do vaso sanguíneo do peito. Então, ela pode causar, é uma doença que ela causa problema no rim, no fígado, problema de coagulação do corpo, pode falar melhor que eu, mas assim, ela acaba com o organismo. E por que ela chama febre maculosa, alguém sabe? Porque um dos possíveis sintomas, e quando ele aparece, já indica alta gravidade da doença, são manchas no corpo, que chamam máculas. Tá? Então, às vezes na palma das mãos, mancha, no dorso do pé, às vezes nos membros. Mas quando essas manchas aparecem, a gente já tem o que a gente chama de prognóstico social. O risco de morte é muito alto. Tá? Por isso a gente fala dos sintomas principais mais simples, para que vocês se antenem. Eu não vou esperar da mácula, porque ela causa um problema nas células que coagulam sangue, que seguram o sangue também, e aparece, extravasa e aparecem essas manchas, tá bom? Mais alguém? A gente agradece muito e estamos à disposição de vocês, tá bom? Obrigada Lúcia, obrigada pessoal que fez a vigilância. Depois vocês vão fazer uma visitinha ali também, tem uma exposição, tá? Eu quero então agora chamar aqui o nosso querido Ulisses. Vocês sabem que agosto foi Dia dos Pais, né? E a gente não esquece de vocês que são pais. Então eu chamei o Ulisses aqui para dar uma palavrinha com vocês sobre esse papel, né? Qual é o papel do pai, né? Então, Ulisses, por favor, chegue aqui. Obrigada pela sua presença, obrigada por você ter vindo. Quero também aqui a Karina, diretora lá da saúde. É uma parceria que a gente tem com a saúde, tá bom?
Cadê o Zé Pedro? Tudo isso aqui, Zé Pedro, você não concorda. É essa. Mas cuidado. Eu aproveitei que eu vim aqui hoje conversar com vocês, conversar rapidamente, porque vocês veem ali, ó, o rapaz de Goa, ali, tá vendo? Tá vendo ali, ó, fazendo positivo, e o pai. Então, já que a gente veio falar com o pai, trouxe o pai. E se quiser falar alguma coisa, pai, você pode vir aqui na frente, né? Fica tranquilo. Está em casa. Vou fazer uma foto com vocês aqui, uma foto minha. Depois eu já converso com vocês. Jogo rápido, vou conversar com vocês 10 minutinhos só. Porque aqui quem já não foi pai, foi mãe. Foi mãe, foi mãe e pai. Então todo mundo tem uma responsabilidade na existência. Deixa eu só pegar uma cadeira, porque se não chegar aí, você não tem uma idade, não se chama de pé mais não. Por dois motivos. Primeiro, eu torci o meu joelho não, desculpa, meu pé. Segundo, não tem necessidade de remédio. A gente pode conversar, é uma roda de conversa, né? De igual para igual. E, graças a uma coisa chamada Covid, minha memória já não é aquelas coisas que deveria ser antigamente. Aqui quem pegou Covid? Só quem saber. Sabe? Tá vendo? Pergunta se o pai pegou. Nada, né, pai? Isso ainda passando naquele ano ele passou 3 internações na Santa Casa e uma Covid. 81 anos. Mas eu vou falar com vocês sobre, não é só o papel do pai, mas conversar com vocês principalmente sobre a percepção do pai. Vou fazer só um teste com vocês, cara. Melhor assim? Dá para ouvir no fundo? Não? Eu vou com o negócio. Você quer que a minha voz é muito alta? Ela dá para poder salvar o vídeo. Então eu vou usar minhas anotações aqui. Antigamente eu falaria tudo. Opa, voltei de novo. Antigamente eu falaria tudo de cabeça, mas hoje a cabeça já não é como era antigamente. E aqui uma curiosidade: algum dos senhores tem alguém que não foi pai aqui? Muito bem. Quem já é avô? Bisavô tem alguém? Tataravô? Não. Paramos em bisavô? Muito bem. Então vocês vivenciaram o papel de filhos, depois o papel de pai, papel de avô e alguns o papel de bisavô. Qual é a melhor fase? Pai? Pai, alguém concorda? E quem se lembra do seu pai? O que vocês parecem hoje? Vocês fazem muita coisa que seus pais faziam, que seu pai fazia? Tem alguma mania que ele tinha, você tem? Algum jeito? Você viu meu pai, né? É que ele está magrinho, mas cada dia um fosse do outro. Parece. A questão de educar, vocês educaram seus filhos da mesma forma que seu pai se educaram? E depois seus filhos educaram eles, como vocês fizeram? E vocês conseguem entender que essa jornada que vocês têm uma coisa chamada valor, uma coisa chamada exemplo. Alguém aqui de vocês pais, desculpe as mães hoje, mas a conversa sobre pais, né? Então vou pegar nessa base. Alguns senhores, por acaso, têm dúvida que vocês foram um exemplo? Tem? Exatamente. Como exemplo, nós temos um papel. Ele não é só um papel social, onde você gera, faz um relacionamento com uma mulher, gera um filho, ele nasce e você tem um papel social. A partir do momento que esse filho vem para a sua vida, seja por concepção dentro da família, seja por adoção, seja por afinidade, vocês descobrem que vocês têm um papel de serem exemplos. E por que eu digo que é para ser exemplo? É um exemplo de valor, um exemplo de ação, um exemplo de percepção de mundo. Sabe o que significa a sigla PAI? Alguém tem uma ideia? Significa P-Y-B. Vou dizer para vocês o que minha vida ensinou significa. P vem de potencial, A vem de amor e I vem de incondicional. Por quê?
permita que um filho surja ou uma filha para que provoque nele uma ação que se chama corresponsabilidade com o Criador. E nessa hora, você não pode abrir mão. Por isso que lá, nós, nossa geração, vocês um pouco mais que eu, pai não é igual pai, provedor, defende a família, dá o exemplo, trabalha. Aí eu faço uma parênteses com as mães ficam em casa, cuidando dos filhos. A sociedade de hoje é assim. Como é que a família é hoje? Ela se junta aí. Não dá, né? E olha que está dessa maquininha aqui. Aqueles que têm netos aí, está se divertindo com os netos? Já levaram para pescar? Quem já levou neto para pescar aqui? Cresceu demais. Depois que ficou adolescente para adulto, foi ou não? Não sabe quando era criança, vai até hoje? Ô pai, você pescou, pai? Sim. Sim, ó, mas aqui na luz ainda não, né? Não. Ainda não. Mas quem sabe agora, né? Vamos ver se ele aproveita e vem aqui de novo. Já entendeu todas as regras para pescar o carrapato, já sabe que tem que se cuidar. Mas a principal razão de eu falar com vocês sobre pai, ou pais, né? Nós estamos aqui, é primeiro para mostrar que existe uma ação que é incondicional. Você precisa de uma provocação. Provocação, às vezes, não é o nascimento. Às vezes, é o início do relacionamento, onde você sabe que, inevitavelmente, antigamente era assim, você terá filhos. Alguém aqui, vou exagerar agora, planejou ter filhos? Falou, não, tal dia eu vou ter filho? Planejou? Todo mundo tem filho, né? Então sabe o que precisa fazer. Todo mundo já treinou para saber como é que é chegar lá, né? Para ter o filho. Só que quando você vê aquele rostinho, aquele ser, e você se doa, você participa, você passa a alimentá-lo de forma direta, você passa a dar carinho, afeto, da forma como nós homens aprendemos a ser carinho e afeto. Aqui, vou fazer outra pergunta. Quantos homens aqui choram? Quantos homens aqui choram e mostram que choram? É uma outra história, né? Eu já cansei de chorar sozinho. Eu canto cada um de vocês. Quantos aqui teriam a opção que essa geração hoje tem de todo o serviço troquei? Dava para fazer isso antigamente? Não. Todo o serviço, deixa eu aqui até quando puder estar aqui. Porque assim eu consigo suprir, manter minha família e seguir meus próprios caminhos. Quer ver que eu vou mostrar para vocês a importância? Quem aqui tem uma fé? Uma expressão religiosa? Tem alguém que não tem? Todo mundo tem. Foi importante isso para a formação de vocês e do filho ou não foi? Então, se há algo maior que nos dá esse potencial, há algo maior que nos nutre, que nos orienta, que nos dá valores, por que, com o passar do tempo, a geração que deveria cuidar dos seus pais abandona? Onde é que está a falha? Que momento que isso aconteceu? Lembra vocês que aqui, quem está aqui, pode ter que ter algum de vocês que está falando assim, pô, saudade do meu filho que me visita. Ou então, eu tive que colocar minha mãe, meu pai numa clínica, porque eu não tenho condição de cuidar. Só que isso é uma ação de nós que fazemos isso. Você consegue imaginar essa geração de hoje, quando eles tiverem 60 anos, será que eles vão chegar lá primeiro? Segundo, quem vai cuidar deles? Se eles não aprenderam a cuidar dos seus pais. Então, esse pai, que é um potencial de amor incondicional, ele precisa ser provocado. Para ele ser provocado, tem que surgir primeiro relacionamento, depois relacionamento. Gera filho, ou vem por adoção, ou vem por geração. E quando você busca esse filho, você. Até lembrei agora. Quem ensinou seu filho a andar discreto? Andar discreto? Quem ensinou seu filho a dirigir? Quem ensinou seu filho a empinar papagaio e fazer? Lembra da época de fazer cobra ainda? Não tinha, era tudo bambu, cortado, folha. E hoje, você compra tudo isso. Essa máquina aqui, ela tira relacionamentos. Ela tira esse momento que nós estamos aqui. Por que eu trouxe pai? Primeiro, para deixar o pai.
7. Ele não se aprumou ainda. Não se aprumou 100%, né, pai? Mais ou menos. A velha era chata, mas era importante, né? Isso. E sabe falar alto, você viu o que eu aprendi a ser como eu sou? Eu sei exatamente o que eu vou mostrar para vocês. Primeiro você olhar para ele, olhar para mim, você não vê que nós somos muito parecidos, coisa que é mais larga. Mas tem um outro fator. Tudo o que eu me tornei foi razão dele. Tudo. Principalmente a palavra singularidade. Se tem um ser humano que me ensinou que é ser singular, que já explico, foi ele. Ele me disse, e eu lembro como se fosse hoje, você é um ser único, criado por Deus. Por isso, você vai fazer coisas únicas. Então, seja. E acho que o Cláudio já ouviu falar essa frase algumas vezes, somente com o Mateus lá na casa de vocês. Existe sempre um jeito mais fácil. Quem me ensinou foi ele. Estou fazendo assim, tem um jeito mais fácil. E tem um outro fator que ele me ensinou esses anos todos, que não adianta respeitar a singularidade, ou seja, aquilo que eu sou único, quando está tudo bom, quando está tudo perfeito. Você tem que respeitar a singularidade quando as pessoas não são como você gostaria que fosse. Às vezes eu acho que eu sou mais pai do meu pai hoje do que ele é meu pai. Por quê? Faço a compra, ajudo ele, estava na casa. Ele não é aquilo. Eu não sou ele. Eu queria às vezes que ele tivesse uma ação diferente, tivesse uma ação mais consciente, mais social, do meu ponto de vista. Só que está lá. E eu fiz essa pergunta uma vez com um amigo e falei assim: como é que é seu pai? Tá assim, assado. Eu estou achando que ele está desanimado, parando de comer, depois fez isso, não está muito feliz com a vida. Aí a pessoa falou assim: está tendo que usar fralda? Está tendo que levar para o banho? Está tendo que fazer isso? Fazer aquilo? Entendeu? Não. Dá graças a Deus porque ele está autônomo. Só não é você. Ele só é ele. Com as ações, o jeito e aquilo que agrada a ele na vida dele. A verdade é que ele está lá. A casa que é da família, nossa, né, pai? Lá no fundo, por uma opção de necessidade de espaço, é que ele tem individualidade dele, na frente fica meu irmão, e cada um tem sua individualidade. Mas para que isso? Para que seja respeitada a singularidade. Alguém aqui cuida de pai idoso ou não? Não tem mais pai? Então lá, faz essa pergunta. Quem ainda tem pai aqui? Então, nós dois estamos no lucro. Tem pai, você tem pai. E aí, vocês duas que fizeram também? Pai? Vivo? Não está fácil. Nunca é para ser fácil. Mas se fosse fácil, Deus pegava vocês, dava um tablet, vai para a vida, abre aqui, como educar, como viver. Você faria perfeitamente. Mas ainda que ele coloque essas regras aqui, ó, e aqui. É certo pegar o que nasceu? Quem concorda aqui? É certo pegar o que nasceu? Precisei que tivesse escrito em algum lugar? Você sabe do seu livro. A gente tem um pequeno problema, a minha geração não é tanto quanto a de vocês, mas a gente nunca teve a oportunidade de fazer isso aqui. Às vezes, talvez aqui, vou até exagerar, quantas vezes, por ação consciente, vocês abraçaram ou andaram, sem ser quando era criança, de mão dadas ou de braço com o seu filho ou com a sua filha? Percebe? A gente não é treinado a expressar. E como a gente não é treinado a expressar, o que a vida nos faz? Coloca a função de manter, de gerar confiança, de gerar afinidade, mas principalmente a função de pai. E volto a dizer, desculpa as mães que não falam sobre pais, que eu aprendi a ser já há 33 anos, o filho mais velho tem 32. Então, a partir do momento que ele foi para a gestação, ali eu já vi que seria inevitável ser pai. Aí eu lembro que eu brincava, ele ficava no joelho, eu colocava na barriga da mãe dele, fazia esse movimento com o dedo, e ele acompanhava assim. Ela reclamava um pouco, né? Mas era uma diversão. Você vê aquele ser, na época minha já era possível você fazer a ultrassom, teve época que você nem sabia se era filho, se era filha, era aquela coisa, a barriga está assim, não está assada. Mas a principal coisa dessa nossa história aqui, daqui a pouco eu estou até terminando, porque o pai fica cansado, você fica com
almoçaram, já tiveram discussão. Uma coisa chamada autoconfiança. Alguém tem dúvida aqui que vocês geraram autoconfiança nos seus filhos? Alguém duvida disso? Vocês foram geradores de autoconfiança. Por quê? Se eu chegasse aqui agora e colocasse, vou pegar um exemplo bem extremo, Neymar aqui do meu lado, quem quer tirar foto com ele? Todo mundo gostaria, só que não é santista, não é nada, teoricamente. Agora imagina o seu filho que nasceu, viveu, trabalhou, estudou e foi só uma pessoa singular. Não foi mais nada disso. Não é nem um sobrenome, não é nada. Você não tiraria foto com ele? Você não estaria junto com ele? Você não cuidaria para o almoço, para uma janta? Você não faria como vencedor? Então o pai é aquele que confia no filho antes que o filho confie nele. E a autoconfiança, ela não é uma coisa que nasce. Você pode ter autoestima. Agora a autoconfiança nasce quando alguém olha para você e fala: eu sei que você é capaz. Eu sei que você não deu o seu total ainda. Eu sei que a gente mal começou a fazer as coisas. Eu sei que eu nunca, às vezes, disse: eu te amo. Mas nas minhas ações, diariamente, a cada instante, a cada momento, eu disse por ação e por afirmação que a minha atitude de estar fazendo o que eu estou fazendo é por amor a você. Eu só não pus essa palavra para fora. E não há problema nenhum, porque nós esquecemos que somos seres sociais. Então é inevitável, como acontece hoje na convivência do meu pai. Estou até exagerando, pai, eu te convivia mais hoje do que ano passado. Teve uma época para prover a família, o que acontecia com meu pai? Ele tem que trabalhar em cidades fora. Então, vou exagerar. Uns 15 anos, pai, mais ou menos? Mais ou menos. 15 anos, eu via meu pai um final de semana a cada 2 finais de semana. E aí, a presença dele não foi forte. Mas aí eu tive o grato prazer de acontecer tudo o que aconteceu. E hoje a minha presença na vida dele e na minha é constante. Se não é diária, é dia sim, dia não. E sem contar que aqui, né, nós temos a câmera que monitora, porque sabe que o senhor que guardou uma certa idade costuma tropeçar. Tropeça no vento, tropeça na sombra, uma loucura. Teve um dia, ele me aprontou uma coisa, ele tropeçou nas calças, bateu a cabeça na parede, caiu, ficou uns 20 minutos lá. 2 dias depois, ele veio dizer para mim: eu caí, machuquei. Eu falei: muito bem, pai, parabéns. Por isso que agora a gente tem câmera, mas tem aquele lugar que ele é esperto, que ele sabe que a câmera não pega, e vai apontar ele lá, entendeu? Mas volto a dizer, eu respeito a singularidade, eu respeito a individualidade. E tem uma coisa que eu posso dizer hoje, sem sombra de dúvidas. A presença dele vai poder fazer falta, mas o ensinamento dele está presente. Isso eu posso ter certeza. Cada um de vocês, bem ou mal, ou do melhor jeito, do pior jeito, vocês deixaram um exemplo travado nos seus filhos. Vocês estão lá e mostraram para eles. Por isso que hoje é uma coisa que eu não consigo entender. Eu conversei com o pai há umas 2 semanas, não meu pai, um novo pai, dizendo que o filho tem quase 40 anos, está em casa e não ajuda a pagar as contas de casa. É uma coisa que eu não consigo entender. Porque seria óbvio e lógico que retribui. Tudo bem, eu posso não retribuir todo o valor financeiro que eu poder, mas deixa eu te auxiliar, deixa eu contribuir. E aqui é uma disputa. E essa disputa não é necessária. Eu realmente não consigo entender isso. Né? Aonde foi que esse nosso ensinamento aos nossos filhos não funcionou? Ou, de repente, onde que é isso que eu converso muitas vezes com meu pai. Pai parou de dirigir. Por 2 motivos. Primeiro, o trânsito ficou muito acelerado, as ruas mudaram, está acostumado com a rua na posição, muda de posição, mas o principal elemento, para dirigir, você tem que ter uma dose de, vou usar a palavra agressividade. Você tem que dirigir de uma forma tensa, você tem que estar o tempo inteiro observando, pensando, vendo, calculando já o que vai ser feito, sabendo a distância do carro, vindo o outro carro, e com o tempo ele perdeu, fica mais lento. Aí ele, por consciência, nós fizemos um teste de moto, rapaz. Ele saiu andar de moto, os 2 filhos de moto, e foram dar a volta no quarteirão. Na volta, falou: não dirijo mais, não tenho condição, eu não consigo acertar a via, a curva já é difícil para mim. Aprendi com ele andar de moto. O que eu
tive o prazer de ensinar meus filhos a andar de moto, a dirigir um carro, fazer pipa. Só não pescar, eu não gostei de pescar, tá? Eu sinto muito, não é a minha praia. Mais uma vez foi veio para pescar. O filho mais velho, na época, 8 anos, não é que ele conseguiu pegar um peixinho desse tamanho. Ou seja, uma vez na vida, eu pesquei. Mas não é a minha praia, mas quem foi o filho. Porque não tem. Você sabe, né? Para pescar você tem que ter mão, né? Zé Pio que sabe disso. Quem conhece Zé Pio aqui, não? O marido do nosso amigo aqui. Quem conhece? Conhece? Ah, precisa conhecer. É uma figura. Só que é cavernoso, né? Está lá, quantos anos? Já 10, 15 anos para começar em casa. Não quer saber. E está me devendo. Peixinho, coisa que faz também. Depois da Covid, nem quer receber visita. Mas até para sintetizar vocês, tudo que eu conversei, na verdade, eu fiz umas pinceladas sobre o que eu fiz aqui, mas até para vocês terem um caminho mais tranquilo. E também o pai, porque o pai cansa. Eu vou fazer 4 perguntas para vocês. Primeira pergunta: quem colocou em vocês a autoconfiança? Meu pai? Segunda pergunta: qual foi a lição mais marcante do seu pai? Aí eu vou contar tudo. Eu lembro que eu não esqueci até hoje. Depois se alguém quiser falar sobre isso. Eu lembro quando eu cheguei meu pai na adolescência, eu falei: pai, meus amigos, minhas coisas assim, e você para se tornar um homem ativo, você tem que ir para a zona, né? Aprender a fazer sexo, né? Daí ele virou para mim e falou assim: filho, vou fazer um negócio para você. Sabe por que existe? Porque existe consumidor. Se não existisse consumidor, não há a venda do produto. Então, você quer fazer o quê? Você quer ter um relacionamento ou você quer fazer um ato sexual? Se quiser, tem uma mão, né? Exagerou. Acabou, doido. A diferença não precisa pagar, não precisa colocar uma pessoa numa situação vexatória. Meu pai, 14, 15 anos, me ensinou essa lição. E para você, qual foi a lição mais marcante? Mas tem mais uma que eu vou usar. Tem? Lição marcante a respeito. Alguma coisa mais? Eu lembro até hoje, né? A gente ia para a casa dos vizinhos, olha, janta em casa antes, come em casa antes. É uma outra época. Terceira pergunta. Se a visão deixar. Eu fiz aqui no começo com vocês. Você consegue se identificar fazendo algo que seu pai fazia? Ou um gesto, uma atitude, uma forma de falar, uma forma de dizer? Consegue identificar isso em você? Igualzinho. Então é inevitável, gente. A gente vai ser uma expressão daquilo que nós vivemos. E também aqui, ó. Vamos pegar. Quem viveu a menor quantidade de tempo possível aqui com o pai, deve ter vivido algo em torno de uns 40 a 60 anos. Só 17? Então é. Marcou. Pai faleceu quanto? Seu pai, pai? 64. Você estava com quantos anos naquela época? Viveu também. Tempinho bom. Olha. Maravilha. Garanto que. Foi uma escolha de convivência e não de ausência. Mas deixa visões marcantes da gente. E a última pergunta que eu vou dizer para vocês é: vocês conseguem entender que pai consegue trazer um equilíbrio entre o amor exigente e o amor incondicional? Ele sabe quando é a hora do. E vou exagerar, vou jogar certo também. Olha o que você vai fazer com o nome da família. Essa ação é uma ação correta. Faça isso. Faça do jeito certo. Então esse é o amor exigente. O amor incondicional. Eu acredito. Vai e faz. Ó, se não der certo, vai daqui. A casa está aberta. Não deu, pressionou demais. Vai para a pessoa que der lá. Vai lá fazer seu bem. E isso é o papel do pai. E para terminar, eu não sei fazer de forma diferente. Eu aprendi que tudo na vida termina em poesia ou em arte. É uma poesiazinha pequenininha, fácil, encerra
E a poesia é a forma de agradecimento a vocês, tá bom? Vou tentar aqui aumentar a minha letra, daí eu consigo não só ler, mas também colocar as entonações. Então vamos lá. O nome do poema é Herança Silenciosa. No teu silêncio, a mais alta lição. Na tua mão, a firmeza e a direção. Não era de braços, nem de 1000 palavras, mas no teu olhar, a força que me salva. Ensinaste o mundo sem mapa e roteiro. Mostraste o caminho do justo e inteiro. Com a casca que já sofreu, curaste em mim cada ferida que vivi. Foste aposta quando ninguém mais via. Confiança, a dúvida desfazia. O vai pedala, que ecoa na memória. O impulso, primeiro de toda a vitória. Hoje, repito, teu gesto, aí sai do lugar, teu jeito, carrego a herança guardada no peito, e cada passo que dou, firme e forte. E a tua presença, que me aponta ao norte, és o alicerce, a raiz, o meu chão. A eterna saudade do meu coração. Emoção vem, porque alguém lembrar de pai, de mãe, eterna lembrança. Mas é isso, gratidão a vocês. E da próxima vez, para dar mais tempo, avisa uma semana antes. Né? Mas grato, gente, muito obrigado. Espero ter passado para vocês que amor emocional, pai, vivência. E o principal, que tem esse espaço para vocês. Continue usufruindo, continue aproveitando e façam da sua vida aquilo que vocês aprenderam a fazer com maestria. A vida. Obrigado. Obrigada, Ulisses. Sempre muito carinhoso. Ulisses, ele fica lá na Casa dos Conselhos, onde acontecem as reuniões de todos os conselhos, inclusive o do idoso. Isso. Então, quero agradecer você, a presença do seu paizinho, tá? É tão bom, né, ter pai. Eu tive meu pai, infelizmente ele foi embora quando eu tinha 18 anos, Ulisses, e meu pai sempre falava assim: minhas filhas têm que ser professora, têm que estudar, depois pode fazer o que quiser, mas pelo menos tem que ter o diploma de professora, porque quando precisar pode ajudar o marido. Ele sempre falava isso. E eu fiz magistério. No dia 18 de novembro de 81, infelizmente ele faleceu por conta de um infarto, porque fumava muito. O problema dele foi o cigarro. E no dia 18 de dezembro, um mês depois, eu estava me formando. E ele queria muito ver minha formatura. Então isso é uma coisa que me marcou bastante. E ele sempre passou assim. Meu pai, ele teve fazendas em Águas Claras, tinha uma empresa de ônibus e tinha uma fábrica de óleo de mentol. E ele perdeu tudo, porque ele era mais coração do que razão, né? E eu falo para vocês assim, que a maior herança que meu pai deixou para mim foi a honestidade, o amor, ver as pessoas como seres humanos. Então essa é a grande herança que meu pai deixou e eu estou muito feliz por isso. Não posso falar muito porque eu choro. Para mim parece que ele estava aqui ontem, né? Então, é uma alegria. E eu tenho vocês, quando eu olho para vocês, eu olho como se eu estivesse vendo meu pai. Por isso que eu abraço, eu beijo, porque cada abraço, cada
cada beijo que eu dou em vocês, eu estou matando a saudade da minha mãe e do meu pai. Tá bom? E só agradecer. E agora é hora da notícia, né? Será que é notícia boa ou notícia ruim? O Maier que mandou. Ah, Maier, né? Maier, se antes dele não está na gestão, ele já cuidava, né? Imagina agora. O Maier mandou dizer que ele não pode estar aqui. A nossa secretária Alva também deixou um abraço para vocês. Hoje é aniversário dela. E infelizmente ela também não pôde estar aqui. Mas o Maier mandou dizer que é para eu marcar uma data para a gente colocar peixe lá. Tá bom? Ela vai colocar peixe. O que eu vou fazer? Para os espertinhos, aqueles que não vêm na reunião, que só vêm quando tem peixe, né? Então, eu vou fazer o seguinte: vocês fiquem grudados aí no telefone, eu vou marcar essa data e nós vamos fazer uma reunião lá, tá? Para fazer um agrado, quem sabe a gente faz um café da manhã, leva umas violas lá para tocar. O que vocês acham? Tá? Então eu vou pedir para não colocar na imprensa a soltura dos peixes e a gente vai fazer essa festa só com a gente que está e vocês que estão lá. Tem peixe, não tem peixe, tem sol, tem chuva, mas vocês são firmes lá, tá bom? Então tá. Quem tem carimbo vai entrar. Quem não tem carimbo vai ter que vir aqui falar com a tia. Tá bom? Então eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer a presença da vigilância. A gente pode formar uma parceria, tá bom? No dia da soltura dos peixes, vocês já estão aptos, tá? Para levar as crianças, tá bom?